vídeo, a gente precisa pensar também no ambiente. E por que precisa pensar no ambiente? É claro que quando a gente compara o áudio com o vídeo, apesar de ser uma videoaula, o áudio é algo que é muito mais intolerante por parte de quem assiste uma videoaula do que o vídeo, gente. Não sei se vocês já assistiram uma videoaula que o vídeo tivesse uma qualidade baixa, mas o som muito bom. Você consegue escutar. Mas se o vídeo tem uma qualidade Full HD, 4K e o áudio é muito ruim, dificilmente você consegue escutar, você consegue assistir. Então, comparando o vídeo com o áudio, se você puder investir, é melhor investir no áudio e o vídeo ficar mais ou menos, né? Mas o vídeo a gente precisa tratar também do ambiente. Por exemplo, ambiente que é muito claro, vamos supor que você está fazendo uma gravação. Se você estiver fazendo uma gravação de frente para uma janela, você vai ter problema com som. Se você estiver fazendo uma gravação de costas para uma janela, você vai ter problema com a luz. Então, luz demais vai deixar a imagem pixelada, aquela imagem disforme, que vai ser muito difícil de você assistir também. Principalmente se você estiver gravando, obviamente, o seu rosto. Então, o ideal é o quê? É se afastar de uma janela e ficar mais próximo de uma parede, desde que o microfone ele não esteja exatamente encostado na parede, porque pode haver também problema de eco por essa questão, né? Então, ambiente tem que levar em consideração isso aí. Ele não pode estar de costas para uma janela, porque a luz, a luminosidade vai atrapalhar, certo? Com relação à luz, a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó, luz frontal. E aí você pode pensar, poxa, luz frontal é muito ruim, vai me cegar os olhos, né? Mas é claro que a gente tem que pensar na luz frontal, uma luz baixa. Pode ser, por exemplo, uma luminária, né? A gente já vai falar de iluminação, pode ser uma luminária. Então, uma luz que seja de frente para você, com intensidade baixa, que possa iluminar o seu rosto, já vai ajudar. Se for luz por trás, como a gente falou da janela, vai atrapalhar. Com relação a cenário, que eu botei cenário simples ou com poucas distrações. Por que eu falei cenário simples e com poucas distrações? Primeiro, sem pessoas passando ao fundo. Então, se você está dando uma aula para um aluno, por menor que seja as pessoas que estão passando, se você passa alguém, então tentar fazer essas gravações em um ambiente um pouco mais reservado, para que isso, é claro, se o aluno está assistindo sua aula e já existe uma dificuldade natural por você estar dando uma aula através de uma tela de um computador, onde você não possa interagir de forma mais íntima com o aluno, se está passando pessoas no fundo, isso vai produzir ainda mais distração, né? Coloquei aqui também uma outra possibilidade também, sem objetos que chamem muita atenção. Uma vez eu estava assistindo um vídeo de um professor, que por sinal era uma aula muito boa, mas o professor resolveu pegar uma ampulheta e virar a ampulheta e a areia começou a cair de um lado para o outro e eu simplesmente me distraí com essa ampulheta e não consegui mais assistir a aula. Então vejam que é uma coisa muito simples. Às vezes é um objeto ali que é muito brilhante, é um objeto que é muito exuberante. Então o cenário às vezes ele não precisa distrair, ele pode complementar, né? Mas distrair jamais. Pronto, iluminação. Iluminação a gente pode utilizar uma iluminação de mesa, né? Como essa que Geraldo mostrou, é praticamente uma iluminação de mesa, né? Ela não precisa ser muito intensa. Você pode colocar a luminária ali, desde que ilumine um pouco o seu rosto, já vai ser satisfatório. Eu coloquei aqui um softbox apenas como sugestão. É claro que ninguém vai comprar um softbox. Não sei nem se vocês sabem o que é um softbox. Softbox é aquelas estruturas que tem em estúdio de televisão, por exemplo. Você tem uma luminária, tem um papel que vai difundir essa luz e vai deixar o ambiente com a iluminação mais homogênea possível. Mas softbox, é claro que para nossa situação, para nossa utilização, ela vai ser algo mais desnecessário. Mas aqui, por exemplo, a melhor solução que eu encontrei para me fazer gravação das videoaulas é a iluminação de teto. É claro que se você coloca uma única lâmpada no teto, isso não vai produzir uma iluminação suficiente. Mas se você coloca algumas luminárias, né, ou algumas lâmpadas no teto, por menor que seja a quantidade,
você normalmente já vai produzir uma iluminação muito boa. E aí a gente pode pensar em iluminação branca ou iluminação amarela. Normalmente a iluminação branca ela vai traduzir para a câmera melhor as cores. Então é sempre preferível a iluminação branca. E uma outra opção também, parecida com essa que Geraldo mostrou, é o Ring of Light, né? Que é esse anel de luz aí, que muitas vezes, acho que algumas mulheres utilizam para maquiagem, por exemplo. É um anel de luz que você coloca na mesa e que ele vai fazer a iluminação mais ou menos difusa. Então, a gente tem essas possibilidades aqui para iluminação. Tá? Iluminação, sempre lembrando, se você vai fazer gravação só da tela, não precisa. Mas se você vai fazer gravação do seu corpo, do seu rosto, a iluminação ela é fundamental. Tá? Então, assim como o som atrapalha muito, um vídeo sem uma luz boa também não é possível assistir. Pronto, a câmera embutida. A câmera embutida tem o mesmo problema dos microfones. A gente acompanha a evolução dos celulares, né? A gente vê que todos os anos a gente tem celulares com câmeras cada vez melhores. Hoje, alguns celulares têm câmeras tão boas ou até melhores do que as câmeras profissionais. Mas as câmeras de notebook, por exemplo, as câmeras embutidas nos notebooks não acompanham essa evolução. Então são câmeras normalmente que têm uma capacidade muito ruim. Então também da mesma forma com que eu falei para os microfones, as câmeras embutidas utilizar só na emergência ou esporadicamente. Só que aqui a gente tem uma diferença. Quando a gente compara uma câmera embutida com um microfone embutido, o microfone tem uma qualidade muito pior do que a câmera. Então a câmera talvez possa ser algo a se utilizar mais rotineiramente do que o microfone. Então se alguém for fazer gravação de videoaula por mais tempo e quiser fazer um investimento, é melhor investir no microfone do que na câmera. Uma outra opção são as webcams externas. Então a gente tem diversos tipos de webcams. A que eu uso aqui, por exemplo, é essa da Logitech C922. Eu coloquei aqui uma pergunta: duas webcams. Será que são necessárias duas webcams? Para que serve duas webcams? Então vamos imaginar que você está fazendo uma aula e que você precisa de um certo dinamismo para que o aluno possa ficar um pouco mais atento à aula. Então, duas webcams, ela é fundamental para a aula acontecer? Não, ela não é fundamental. Se você tiver só uma webcam como eu estou mostrando agora, é possível. Mas imaginemos o seguinte, deixa eu trocar aqui o webcam, esse não é o software que a gente faz melhor isso. Vou mostrar amanhã no OBS, que é onde a gente vai fazer isso. Mas imaginemos que você está fazendo a apresentação, falando aqui para essa câmera, em outro momento você fala para essa, tá? Então isso, mudar de uma câmera e depois mudar para outra, muitas vezes vai dar um certo dinamismo para a aula, né? Então, se você grava em outro ângulo, onde você pode gravar, por exemplo, uma câmera mais distante, você pegando o ambiente todo, ou você falar uma coisa mais tipo um close, né? Colocar mais próximo do rosto, você pode fazer com que o aluno possa prestar um pouco mais atenção. Então você pode fazer o corte da câmera, por exemplo, ó, cortei para essa. Eu estou usando uma webcam e estou utilizando o celular. Então eu vou mostrar a vocês como dá para usar o celular como webcam. Então, às vezes, a melhor webcam que a gente tem em casa é o nosso próprio celular. Então, se a gente já tem um celular e tem um software que consegue fazer com que o nosso computador interprete o celular como webcam, o celular pode ser tranquilamente utilizado como webcam. Não precisa necessariamente investir em um outro equipamento, tá certo? Então, duas webcams, ela não é fundamental, mas ajuda, né? Ela é o plus, é aquilo que você, olha, eu vou fazer um corte para aqui, um corte para ali, e aí vocês vão ver amanhã no OBS que esses cortes fazem da aula uma coisa quase cinematográfica, quase profissional, certo? Vamos lá, celular. Celular dá para transformar o celular numa webcam através desse software aqui, o IVCam, certo? O que é que se faz? Você baixa o IVCam na
loja de aplicativos do seu celular, né? Pode ser o Google Play ou pode ser a App Store. E você precisa baixar também o cliente, que é esse aqui, ó, IVCAM. É o cliente para... vocês estão vendo aí, né? É o cliente para PC. Por quê? Porque os dois vão se conectar. O que acontece? O IVCAM PC cliente e o aplicativo, eles são gratuitos, mas a gravação sempre vai aparecer a marca d'água, IVCAM. Se isso não for empecilho para nenhum de vocês, continua desse jeito. Mas se incomodar aquela marca d'água, se você quiser ter a marca d'água, você pode comprar o aplicativo, por exemplo, que normalmente é baratinho. É o IVCAM. Tá vendo? Ó, ele tá pedindo aí, ó, conexão, aguardando conexão do IVCAM, certo? Estão conseguindo ver o celular aqui? Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o IVCAM também. Pronto. Tá vendo, gente? Não sei se vocês conseguiram ver. Deixa eu fechar aqui de novo. Tá vendo, ó? Ele pede aí, ó, aguardando conexão celular. Ele tá sem fio, tá vendo, ó? Eu tirei o fio dele. Aí você abre aqui o IVCAM, ele automaticamente, ó, vira um webcam. E sem fio. Tá vendo, ó? Ele está transmitindo sem fio, então eu posso levar, ó, então é uma forma de você utilizar o celular, que tem uma câmera excelente, como webcam, sem necessariamente ter que comprar uma. Ó, uma outra possibilidade também é utilizar a câmera fotográfica. A câmera fotográfica também pode ser um webcam, só que eu não sei se outras marcas podem ser webcam, mas as câmeras da Canon, elas podem ser webcam. Você vai baixar esse aplicativo aqui, EOS Utility, que a Canon deu um outro nome agora, é EOS Webcam Utility, certo? Então esse aplicativo aqui, ele reconhece a Canon que está conectada no seu PC com webcam. E a gente sabe que as câmeras DSLR, elas têm uma qualidade de imagem muito superior a qualquer uma outra. Então você pode trocar lente, deixar uma lente mais aberta, uma lente mais fechada. Dá para fazer um processo também que fica praticamente profissional com a câmera que você já tem. Então se você já tem um celular, se você já tem uma câmera da Canon, utilize esses aplicativos aqui que você já tem duas webcams de excelente qualidade. Tá? Então necessariamente isso aqui viraria talvez uma coisa opcional. E duas telas. Será que duas telas é necessário? Também duas telas não necessariamente você vai precisar usar. Por quê? Porque normalmente você vai fazer a apresentação da sua aula, vai falar, vai fazer as explicações, vai ter uma câmera, ou seja o celular, ou seja a câmera fotográfica, um webcam lhe filmando. Você vai dar a aula, encerrar a gravação e ok. Duas telas servem para quê? Então duas telas eu iria fazer a demonstração aqui, mas não consegui conectar a minha segunda tela. Mas duas telas poderiam servir quando a gente tem, por exemplo, a possibilidade de colocar a apresentação numa tela e colocar o programa que está fazendo a gravação em outra. Porque normalmente a gente só tem um em primeiro plano. Então se você colocar, por exemplo, é o que eu normalmente, o que eu estou fazendo agora. Então estou utilizando o OBS, que é o programa que a gente vai aprender amanhã como fazer isso aí. Então você pode colocar numa tela a apresentação do PowerPoint para você ficar sabendo exatamente o que está ali e naquele momento você pode fazer a operação do programa de gravação em uma tela e na outra tela você pode utilizar como uma tela só da apresentação. Então duas telas, ela tem essa finalidade, ela não é essencial, mas ela vai ajudar bastante no processo de gravação. E aí deixa também coisa com a qualidade um pouco maior, tá certo? Aqui, a segunda tela que eu utilizo é um iPad, né? Então o iPad, ele pode se tornar também, e era isso que eu não estava conseguindo fazer, vamos ver se a gente consegue fazer isso ao vivo. Você pode transformar a tela do iPad numa segunda tela utilizando esse programinha aqui, Duet, né? Vamos ver se ele funciona.
Esse aqui que está aberto. Deixa eu fechar ele. Se abre o programa no PC, também tem que ter a versão do PC e tem que ter a versão para o iPad. E aí ele pergunta aqui, ó, conecte ao seu dispositivo iOS para alterar as configurações. Aí você vai no iPad. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Se não funcionar, amanhã eu tento... não funcionou não, gente. Ele está com algum problema na configuração que eu preciso consertar. Com ele a tela do seu Windows vai para o iPad. E aí você pode, por exemplo, abrir uma apresentação, jogar na segunda tela. Nessa tela você fica operando o programa e na segunda tela você fica só com a apresentação manipulando ela. Então, 2 telas, professora, não é essencial, mas vai ajudar bastante na manipulação das imagens. Computador. Bem, computador você pode utilizar um Mac, pode utilizar um PC, mas normalmente, pelo que eu tenho percebido, o PC ele acaba tendo uma possibilidade de você trabalhar melhor. Então, os programas eles vão acabar funcionando melhor no PC. E precisa ser um PC extremamente rápido? Não, um PC intermediário já funciona bem, desde que você não vai fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, se você vai gravar a tela do computador, vai fazer uma live, vai pegar um webcam e gravar o áudio com o microfone, é mais que suficiente um PC intermediário. A única ressalva que eu faço é que esse PC ele tem, no lugar de um HD, ele tem um SSD. Né? Porque o SSD ele tem acesso muito mais rápido aos arquivos. Então, ele, mesmo tendo um processador intermediário, tendo memória intermediária, o SSD ele vai dar uma capacidade maior para fazer todos os processos computacionais nesse computador, tá certo? E a mesa digitalizadora seria o último equipamento que a gente vai falar. O que é uma mesa digitalizadora? Deixa eu parar aqui. Ó, essa aqui é uma mesa digitalizadora que eu uso, certo? Ela é da marca Wacom, W-A-C-O-M, Wacom. E da mesma forma que 2 telas, da mesma forma que 2 webcams, ela não é fundamental, mas ela ajuda bastante no processo de gravação das videoaulas. Por exemplo, deixa eu projetar novamente a tela aqui. Ó, vamos imaginar que eu esteja apresentando, tá aqui, essa aula aqui. Ó. Essa é uma das aulas que eu dou lá na disciplina. Ó, imaginemos que eu estou dando essa aula aqui. Então, estou falando sobre a expectativa dos alunos, cheguei aqui nos objetivos. E aí eu quero, por exemplo, discutir alguns desses objetivos. O objetivo dessa aula é discutir, por exemplo, a fisiologia do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, com a mesa digitalizadora, eu posso interagir com a apresentação de forma mais precisa, né? Então, eu posso fazer um esquema, eu posso dizer, olha, isso aqui vai para aqui, né? Se fosse um outro esquema, né? Então, eu posso chegar aqui, essa glândula aqui é a glândula adrenal, a gente tem aqui a parte medular, a parte medular faz isso, isso e aquilo. Então, é uma forma de você melhorar a interação da apresentação. É essencial? Também não é essencial, mas é algo que vai ajudar bastante na hora da apresentação, né? Esse programa, o Do It, ele é um programa também que é pago, né? Você pode comprar ele, mas existem várias modalidades desse programa e uma delas dá para utilizar o programa como mesa digitalizadora também, né? Então, se alguém depois for dar uma olhada e for interessante, tem 2 coisas numa só. Tem uma segunda tela e tem uma mesa digitalizadora. Utiliza uma, utiliza outra quando for necessário. E pode utilizar no quadro branco também. Amanhã a gente vai falar sobre Zoom e a gente vai ver que tem uma função do Zoom que é muito bacana, que é uma função de quadro branco. Então, com a mesa digitalizadora, a gente pode utilizar as ferramentas de desenho ou de inserção de uma imagem, né, de uma figura geométrica para trabalhar alguma explicação com o aluno. Certo? E o que é que eu posso falar sobre, a gente falou sobre equipamento, né? O que é que eu posso falar sobre o corpo? Então, o corpo, gente, a gente talvez tenha um pouco menos de cuidado com o corpo quando a gente está dando aula presencial, mas numa aula online,
a gente vai estar muito tempo. Então, a gente está aqui, por exemplo, há 1h30 sentado no computador. Então, muitas vezes são posições em que a gente não está acostumado a estar frequentemente. Então, talvez uma das coisas que a gente precise pensar na hora de gravar videoaulas é entrar em sessões, né? Ou tentar promover sessões de alongamento, né? Virtude disso, né? Muito tempo sentado, usando o mouse, às vezes a gente vai precisar editar, e aí a gente vai falar amanhã sobre a edição. A edição pode ser demorada, pode ser cansativa, né? Então, com relação ao cuidado com o corpo, eu acho que o alongamento talvez seja uma das coisas que a gente tem menos costume de fazer e que pode entrar na rotina, né, de um professor para dar aulas online. E também o aquecimento vocal, né? A gente também, talvez a gente já faça mais isso porque faz parte da nossa rotina como professor presencial, mas são dois cuidados eu acho que a gente precisa ter com o nosso corpo, que é o alongamento e também o aquecimento vocal.